Olá, bom dia. Você acompanha comigo a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado, 31 de agosto de 2019. A Fundação Procon de São Paulo aplicou multas milionárias à Apple e ao Google por violarem as regras previstas no Código do Consumidor. A Fundação Procon de São Paulo multou o Google em quase 10 milhões e a Apple em 7 milhões e 700 mil reais por causa do aplicativo FaceApp, que disponibiliza filtros que modificam a aparência de seus usuários. O aplicativo fez sucesso há alguns meses, mas de acordo com o órgão vinculado à Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania de São Paulo, viola o Código de Defesa do Consumidor por causa de suas políticas de privacidade. Segundo o Procon, as duas empresas são responsáveis por oferecerem o download do aplicativo nas plataformas Google Play e Apple Store. E a política de privacidade e os termos de uso do aplicativo foram disponibilizados apenas em língua estrangeira, impedindo a compreensão por parte dos usuários. O valor de 9 milhões e 900 mil reais da multa endereçada ao Google é o máximo estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Já o aplicativo, que é russo, não respondeu e não será punido, pois não tem representação jurídica no país. A taxa de desemprego no Brasil caiu pela quarta vez em julho, na comparação com o mês anterior, e já é a menor do ano. Segundo o IBGE, cerca de 610 mil pessoas conseguiram emprego nos últimos 3 meses. Apesar dessa queda, 12 milhões e 600 mil brasileiros ainda procuram emprego. Os trabalhos por conta própria e informal bateram recorde e puxaram a queda do desemprego. A taxa de desemprego do país recuou para 11,8% no trimestre finalizado em julho e a população desocupada ficou em 12 milhões e 600 mil pessoas. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE, a taxa é inferior aos 12,5% do trimestre encerrado em abril deste ano. De acordo com a pesquisa, a redução do desemprego é resultado da ocupação de vagas subutilizadas. Isso porque, para não ficar parado, o trabalhador aceita vagas alternativas. Já a população ocupada está estimada em 93 milhões e 600 mil trabalhadores. O levantamento apontou ainda que a população ocupada é recorde, mas 42,30% são de trabalhadores informais, ou seja, sem carteira assinada. No mesmo trimestre do ano passado, os informais representavam 40,5% dos ocupados. Já o número de empregados com carteira assinada, segundo o IBGE, ficou praticamente estável em julho, reunindo 33 milhões e 100 mil pessoas. Há 97 anos surgia no Brasil um dos meios de comunicação mais amados pelo brasileiro, o rádio. Não importa o avanço da tecnologia, ele continua no gosto do povo. São os embalos de todos os dias que começaram nos tempos lá do radinho de pilha e agora passam pelos podcasts. E essa história vai continuar. Em Brasília, 19 horas. Esse início de programação é acompanhado há muito tempo por várias gerações. A programação das rádios é eclética, cobre as preferências de A a Z da população. E os ouvintes dizem que passam, em média, quase 4 horas com o rádio ligado. Os picos de audiência são no período da manhã. Um dos motivos para essa fidelidade é que as pessoas podem ouvir o rádio e fazer outras coisas ao mesmo tempo. É o caso da Selma. Ela vende tapiocas e fica ligada no radinho o dia todo. Só dá um tempo quando a bateria acaba. É o meu amigo do dia a dia. Seu amigo do dia a dia? Isso. Qual que é o prazer de ter o rádio? O que ele te distrai? Qual que é a importância que ele tem no seu dia a dia? Então, meu dia a dia, porque a hora pra mim passa mais rápido. Então, quando eu não tenho meu radinho do lado, a minha hora não passa. 80% dos ouvintes ainda acompanham a programação de emissoras como essa naqueles aparelhos tradicionais. Só que o rádio já está invadindo outras plataformas. Um exemplo é que 10% já acompanham em smartphones e outros 4% em computadores. E essa mudança não é apenas no formato, mas também no conteúdo. As mudanças no rádio foram um dos temas do SET Expo, um congresso de comunicação sobre mídias que aconteceu em São Paulo. No local também foi realizada uma feira com as novidades tecnológicas.
Hello, I'm Jay Tyler here at Set Expo in São Paulo, Brasil. O ponto alto foram as palestras sobre o novo conceito de rádio no Brasil e no mundo. Existe um projeto de lei na Câmara Federal, há 2 anos tramitando, obrigando a colocar, habilitar o chip FM nos smartphones, não só no Android, mas também no Apple. Então todos os smartphones produzidos no Brasil, se essa lei passar, ou seja, esse projeto de lei passar, serão obrigados a ter o chip FM, porque não dá para negar. As pessoas têm o que à mão? Ela tem um celular, ela tem um smartphone e ela não compra mais rádio. Ela não vai comprar na loja rádio, mesmo porque é difícil encontrar o rádio à venda. Normalmente ele tem o smartphone e tem aquele que tem dentro do carro. Seja ele painel, seja ele tradicional, seja ele conectado ou não. E tem mercado para o rádio e para as mudanças. A última pesquisa do Ibope apontou que de cada 10 brasileiros, 8 são ouvintes de rádio. Um público de aproximadamente 52 milhões de pessoas. O futuro é uma multiplataforma, com todas as vertentes, com todos os acessos, sensibilizando o ser humano. O ser humano, ele decide o nosso futuro. Quer dizer, o ser humano, o nosso usuário final, é que decide o futuro do rádio e da televisão e como a gente vai acessar. A RIT, por exemplo, ela tem uma fidelização de conteúdo. Isso favorece muito o crescimento, favorece muito a sequência do produto. Trabalhando como produto, não estamos discutindo só o formato do conteúdo. Um dos exemplos é a popularização dos podcasts, arquivos de áudio ou vídeo que funcionam como programas de rádio, mas com a vantagem que a pessoa pode ouvir a hora que quiser. O Pedro é um desses novos ouvintes. Ele trabalha com informática e, para se manter informado, acompanha sempre um podcast que trata do assunto. Para mim, a grande vantagem dele é a praticidade de eu conseguir, por exemplo, ouvir um podcast no meu caminho para o trabalho, seja andando na rua, seja dentro do metrô, e da mesma forma que eu ouço música dessa forma. Então, eu não preciso estar tão atento como, por exemplo, quando eu estou lendo alguma coisa no celular, né, que eu estou no meio da rua, não dá para fazer isso de maneira muito meio complicada, né? E o podcast já me traz essa praticidade. Mas para os ouvintes tradicionais, o rádio é mais que um meio de comunicação. É um amigo. A Selma ouve tanto que já é conhecida até pelos locutores. Agora 10h59, hora de mandar beijo para quem tá na sintonia. A Selma ouve a gente todos os dias. Ela trabalha com tapioca. Que delícia, né, Selminha? Obrigada pelo seu carinho, ó. Beijo pra você. A gente continua com mais música aqui na programação. E quando você ouve o seu nome no rádio, qual que é a sua sensação? Eu fico muito contente. Fico muito contente. Fica emocionada até? O que você pensa na hora? Eu fico até sem graça. O pessoal fala, Selminha, falou seu nome na rádio. Quer fazer inscrição para participar? E aí você fica sem graça? Eu fico sem graça, né? Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. A Expoflora, que acontece em Olambra, no interior de São Paulo, traz esse ano 19 ambientes montados em uma área de 250 mil metros quadrados. Considerada a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, espera receber até o fim de dezembro 300 mil visitantes. O Brasil é o 3º maior produtor de flores do mundo e o 2º maior exportador. Estão envolvidos na cadeia pelo menos 8 mil produtores rurais, sendo 90% de pequeno porte. Somente em 2018, o setor movimentou cerca de 8 bilhões de reais, valor que tem crescido cerca de 10% nos últimos anos. O ponto alto da produção de flores no Brasil é a Expoflora. O evento traz mostras de paisagismo e novidades em floricultura. Na Expoflora, há flores por todos os lados. Pelo parque de 250 mil metros quadrados, são mais de 230 mil vasos e outras centenas de milhares de hastes que colorem o local. Em 2019, a exposição de arranjos trouxe mais uma vez cenários que representam as tradições culturais da Holanda. No espaço também são apresentadas novidades em cores, formatos e tamanhos para agradar os consumidores. É a vitrine de lançamentos do setor no Brasil. De repente o setor recebe uma atenção muito grande. Isso serve para estimular as pessoas a virem para cá, ver em loco todas essas belezas que melhoram a vida de qualquer um, mas também de
E o pessoal fala, nossa, eu quero ter isso na minha casa, eu não posso deixar de ter isso aí. Então, não deixa de ser muito importante, a gente percebe isso claramente. A sustentabilidade focada no bem-estar é o tema da exposição de paisagismo e decoração. Nos diferentes ambientes, jardins, quintais, varandas que estimulam a confraternização das pessoas com plantas e flores. A gente, é claro que a gente tem muito reuso dos materiais para estar levando ideias para as pessoas que estão em casa de não gastar tanto, dar um novo uso para aqueles materiais e ter um espaço muito bonito. Mas a gente queria também que tudo isso refletisse na qualidade de vida do morador, da pessoa que está ali. Então, por isso que esse ano aqui na mostra, a gente tem várias ideias, tem muito colorido, muitas ideias de curtir a vida e de aproveitar, porque é esse o intuito. A gente está em sintonia com a natureza, levando a pessoa para fora, para os ambientes externos e trazendo qualidade de vida para o morador, para aquele que está usando aquele espaço. A Expoflora segue até o fim de setembro, sempre de sexta a domingo. A expectativa de público é de 300 mil pessoas. O evento é considerado o maior de floricultura e plantas ornamentais da América Latina. Uma ótima dica aí de passeio com a família. Bom, e olha só essa história. Após dar à luz em uma cela de uma prisão sem receber ajuda, uma mulher está processando a cidade de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. Diana Sanches alega que as autoridades falharam em cumprir seus deveres morais e legais. Uma mulher está processando a cidade de Denver, nos Estados Unidos, por ter causado terror, dor e humilhação depois que ela foi deixada sozinha na cela de uma prisão enquanto dava à luz. Imagens mostram o desespero de Diana Sanchez, hoje com 27 anos, em um trabalho de parto na manhã de 31 de julho de 2018. Apesar dos repetidos pedidos de ajuda, nenhum guarda ou membro da equipe médica entrou na cela enquanto o bebê nascia. O processo alega que a cidade, o Centro Médico de Denver e 6 assistentes do xerife e enfermeiros falharam completamente em cumprir seus deveres morais e legais. Grávida de 8 meses, Sanchez havia sido presa por fraude semanas antes e aguardava julgamento. As autoridades sabiam que ela carregava um bebê e que ela estava em abstinência de drogas, o que aumentava as chances de um parto prematuro. E veja a seguir, o prefeito de São Paulo sanciona a lei que proíbe fumar nos parques públicos da cidade. E ainda, Estados Unidos em alerta com o furacão Dorian. O prefeito Bruno Covas sancionou uma lei que proíbe fumar nos parques públicos da cidade de São Paulo. Quem for pego em flagrante fumando nessas áreas estará sujeito a uma multa de R$ 500. Segundo Bruno Covas, o cigarro não combina com o espaço dedicado para a família e prática de esportes em que se quer preservar a natureza. Os parques vão receber placas com aviso e valor da multa. A proibição vale para cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou narguilés. A prefeitura também vai criar um canal para os frequentadores denunciarem o respeito à lei. A fiscalização será feita pelos agentes da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, com o apoio da Guarda Civil Municipal. Quem for flagrado fumando nessas áreas deverá se identificar para a autoridade e receberá a multa em casa. No caso de reincidência, a penalidade sobe de R$ 500 para R$ 1.000. De acordo com Bruno Covas, não haverá problemas na aceitação da norma, porque a questão é cultural e deve ser incorporada pela população, assim como ocorreu com a lei que proíbe o fumo em restaurantes e bares. O presidente americano Donald Trump disse que o furacão Dorian pode se tornar um monstro absoluto. O Centro Nacional de Furacões mostrou imagens do olho do fenômeno captadas a partir de um avião. O furacão Dorian atingiu a categoria 3 e se encaminha para o estado americano da Flórida. Nesta sexta-feira, o Centro Nacional de Furacões conseguiu filmar o olho do fenômeno, ou seja, o local onde as fortes tempestades tropicais se formam. A gravação foi feita sobre o Oceano Atlântico a partir de um dos aviões de pesquisa da entidade. O olho do furacão pode ocupar uma área entre 30 e 60 quilômetros de diâmetro, e é por lá que os meteorologistas costumam acompanhar o fenômeno climático.
Na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump alertou para a intensidade do Dorian, afirmando que o ciclone tropical pode se tornar um monstro absoluto. Os ventos parecem aumentar a uma velocidade tremenda e, ao que tudo indica, estão a uma altitude enorme. Estamos prontos para o furacão e espero que a sorte também ajude, mas parece que o fenômeno caminha para ser devastador. Todas as indicações dizem que vai bater muito forte e vai ser muito grande. Alguém disse que era maior ou pelo menos tão grande quanto o Andrew. Se você lembrar do Andrew de anos atrás, não foi nada fácil. O furacão Andrew atingiu a categoria 5 e passou pela Flórida e Louisiana em 1992, deixando dezenas de mortos. O grupo imobiliário que atua em todo o Brasil, que implantou um modelo americano de compra, venda e reforma de imóveis. A negociação é simples, é toda feita pela internet. iBuyers é o nome do momento no mercado imobiliário. Um modelo de negócio para compra e venda de imóveis por meio do uso de dados, tecnologia e inteligência artificial. As imobiliárias e os profissionais que acham que é só a crise que está atrapalhando o negócio, fiquem espertos. Pode ser que a crise passe e os negócios deles continuem parados, porque eles não estão se adaptando a novos modelos de negócio, não estão usando novas ferramentas que podem ser melhores para atender no final do dia a necessidade e a dor do novo consumidor, do novo comportamento do consumidor de hoje. O termo iBuyer vem da junção de duas palavras inglesas, instant mais buyer, que significa comprador instantâneo. Para o mercado imobiliário, que passa por um momento instável, utilizar a tecnologia é uma forma de se reinventar. A gente vai entrar no ano de 2020 e aí voltando um pouco, com um panorama econômico melhor, com um panorâmico político um pouco mais tranquilo, que a gente vai ter um bom ano para o mercado imobiliário no ano que vem. E sendo um bom ano para o mercado imobiliário, ele é um ano melhor para os vendedores de imóveis, ele é um ano melhor para os compradores de imóveis, mas principalmente, que é o nosso foco aqui, para os corretores de imóveis e as imobiliárias. Com esta novidade, comprar e vender imóveis será mais fácil. A proposta é simplificar a forma de como os negócios são feitos, diminuindo o tempo e a complexidade do negócio, sem contar numa avaliação mais justa do preço do imóvel. Os iBuyers não substituem o trabalho dos corretores. Pelo contrário, são um intermédio para descomplicar antigos problemas do segmento. O iBuyer acaba sendo mais um comprador ou mais um vendedor, só que a gente tem uma agilidade muito grande. Então a gente consegue tanto efetuar uma compra quanto uma venda com uma velocidade muito maior. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê mais tarde.